Todos que podem, se coloquem de pé em nome de Jesus. Agora todos que podem, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do pastor, amém? Feche os teus olhos. Jesus, nós estamos aqui nesta manhã para ouvir a tua voz, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor já falou com o teu servo nesta manhã. E o que eu te peço, Pai, como igreja, como filho, é que o Senhor use, Pai, a vida do teu filho. Onde chegar a sua voz, chegue o teu Espírito Santo. Traga para os nossos corações, Pai, tudo aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã. Nós estamos aqui, Pai, preparados para ouvir a tua palavra. Usa os lábios do teu filho, usa a vida dele. Nós abençoamos a casa, a família e o seu ministério, no poderoso nome de Jesus. Se você querer, aplauda o nome do Senhor, amém? Com prazer, quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia Sagrada. É Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, conforme você assim achar por bem. Capítulo 11, vamos ler o versículo 26 apenas, o verso 26. Deus colocou uma palavra no meu coração, e em poucos minutos quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo de Deus trabalhou aqui, e eu creio que Ele também vai trabalhar aí em nome de Jesus, viu? É uma manhã de comunhão, uma manhã de alegria, de renovo, uma manhã de festa, e eu creio que Deus, nesta manhã, está alegre, porque você está na casa do Senhor, você está na casa de Deus. Cada vez que você vem a este santuário, Jesus te liberta, viu? Jesus te cura, Jesus te dá paz, Jesus te dá renovo, alegria para a sua vida, viu? Por isso que o cristão constantemente tem que estar na casa de Deus. Só assim nós somos renovados por Ele. Glória a Jesus, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no versículo 26. Todos nós juntos, vamos lá? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados, de novo, chamados, amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Chamados cristãos. Em Antioquia da Síria foi a primeira vez os discípulos chamados cristãos. Quero louvar a Deus, meus irmãos, que o Senhor tem feito obras grandes e maravilhosas, né? Para que nós podemos ver, contemplar. Somente Ele, irmão, pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas o Senhor Deus tem trabalhado de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, né? Dia após dia. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui nesta manhã, eu confesso que é um milagre de Deus. Muitos de nós neste momento poderíamos estar em outro lugar. Quem sabe visitando ali, lutando para entrar num presídio para visitar um filho, visitar um parente lá, ou entrar no hospital psiquiátrico para visitar alguém, né? Porque o mundo está conturbado, irmãos. Mas graças a Deus, que Deus tem misericórdia de mim e de você. Que nesta manhã nós temos a liberdade de estar na presença de Deus, para oferecer a Ele toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão a Ele. Ele merece a sua gratidão, a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus, aleluia. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração nesta manhã, e eu quero compartilhar com os irmãos o que faz de mim um verdadeiro cristão. O que faz de você um verdadeiro cristão? Será que você poderia responder essa pergunta? O que faz de você um verdadeiro cristão? Vivemos num mundo, irmãos, que todo mundo já usa, né, essa palavra dizendo, eu sou cristão. Mas a palavra de Deus aqui nos relata na Bíblia Sagrada, no capítulo 11, no verso 26, onde nós lemos, primeira vez que os cristãos foram chamados de cristão. Primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristão, lá em Antioquia da Síria. Será por que esses crentes aqui, será por que os discípulos aqui foram chamados cristão pela primeira vez? Será que foi a forma
deles vestir? Será que foi a forma deles falar? Será que era a identidade deles que ele estava mostrando? Ou será, meus amados irmãos, que eles verdadeiramente se identificavam com Cristo Jesus? Verdadeiramente o cristão, irmãos, para ser cristão nos dias atuais, precisa ter uma identidade de Cristo, precisa identificar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de eu ser pastor, eu preciso ser crente, eu preciso ser cristão na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como todos os cargos eclesiásticos, antes de você ser, meu amado, membro da igreja, você precisa ser um cristão lavado e remido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A palavra cristão, meus irmãos, ela aparece no Novo Testamento 3 vezes. Ela apareceu aqui e apareceu também lá no capítulo de número 26, verso 18, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos. E apareceu também Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 4, no verso 16, você vai ver a palavra cristão. A palavra cristão, irmãos, ela quer dizer, a palavra de cristão significa discípulo de Cristo. A palavra cristão quer dizer aprendiz de Cristo. Você está matriculado numa escola, aprendendo de Cristo, dia após dia. E o cristão, irmão, precisa verdadeiramente levar a sério a vida cristã. A vida cristã, irmãos, não é, olha, simplesmente uma história que as pessoas contam. Quantas pessoas, meus amados, que falar para ele de Cristo é falar de um conto de fada. Mas Cristo verdadeiramente é o nosso Deus que morreu lá na cruz do Calvário para dar essa liberdade para mim, para você, para adorá-lo, glorificar o seu verdadeiro nome. Aleluia. Ser cristão, irmãos, vai além de simplesmente identificar com o cristianismo ou frequentar uma igreja. É um compromisso profundo com os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser cristão é ser transformado, não aquela transformação simplesmente externa, mas uma transformação no seu interior, porque aquilo que é transformado por dentro, pode ter certeza, vai refletir no seu exterior também, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Ser cristão, irmãos, é refletir as ações e atitudes que nós fazemos diariamente, semanalmente, mês a mês, ano a ano, da nossa caminhada aqui na terra. Alguns elementos fundamentais, caracteriza você como um verdadeiro cristão aqui na terra. Viver, irmãos, em uma nação cristã não faz de você um cristão. Ser filho de uns pais crentes não faz de você um cristão. Casar com uma esposa crente não faz de você um cristão, lamento. Vir à igreja 1, 2 dias na semana não te faz um cristão. Um cristão precisa, irmãos, ser transformado pelo nosso Senhor Jesus. O cristão precisa nascer de novo, como expressa a palavra de Deus para nós. Fé em Jesus Cristo. O cristão precisa ter fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus capítulo 6 e verso 33. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Mateus 6, 33. Um verdadeiro cristão acredita, irmãos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado, através da sua morte e ressurreição. Essa é a fé base da vida cristã. A palavra de Deus nos fala, se os irmãos plugar para mim no mural é bom, viu? Mateus 6, 33. A palavra de Deus nos fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O ser humano tem uma tendência de buscar outras coisas primeiro, meus irmãos. O cristão tem essa tendência.
tendência. O povo que, olha, da nossa geração, eles têm essa tendência de buscar qualquer outras coisas primeiro. Depois, se der tempo, se tiver algum espaço na minha agenda, eu busco o reino de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos confronta nesta manhã dizendo: buscai primeiro o quê? O reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes, irmãos, aqui nos Estados Unidos, a pessoa procura buscar primeiro descanso. Esse é o trabalho das pessoas do dia a dia, buscar o descanso. Mas a palavra nos confronta dizendo também: o vosso descanso não é aqui. Quantas pessoas que durante a semana, durante o mês, irmãos, não digo para você não fazer isso, continua fazendo. Eu verifico, pelo menos você tem uma consideração, está acompanhando, né, as atividades da igreja. Você tem responsabilidade. Quantas vezes durante a semana, durante o mês, eu começo a receber mensagem no meu celular: pastor, nos perdoa, estou trabalhando. Pastor, me perdoa, trabalhei tanto e estou descansando. Essas são algumas frases que eu recebo, mensagem no meu celular durante o mês. Mas eu quero te dizer, a Bíblia Sagrada nesta manhã te confronta, crente, para você ter responsabilidade como verdadeiro cristão na terra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Buscar dólar, irmãos, ganhar dólar faz bem, mas ele não vai solucionar os problemas na sua vida por completo, não. Descansar faz um bem para você, mas não vai solucionar os problemas da sua vida, você descansando lá na sua casa. Os irmãos bem sabem. Eu quantas vezes, irmãos, vim ao culto, eu tenho certeza que alguém já me pegou, irmãos, aqui, fechando os olhos, cochilando, sentado no banco aqui na minha cadeira. Sabe por quê, irmãos? Para mim não ficar em casa descansando. O corpo precisava descansar, mas eu dizia: corpo, você é submisso a Deus, e eu vou para a igreja adorar o meu Deus, glorificar o meu Deus, mesmo cochilando, meus irmãos, mas estava aqui na presença de Deus, adorando o Senhor, aleluia, adorando o nome do Senhor Jesus. O que faz de você um verdadeiro cristão, meu amado, não é você simplesmente casar com a mulher crente e dizer: a minha esposa está aí na igreja, ou vice-versa, o meu marido está aí na igreja, está orando por mim, está consagrando por mim, olha, está lá jejuando por mim. Irmãos, eu vejo com casamento, irmãos, é aliança. Ser um cristão, irmãos, é você estar aliançado com Cristo. Se eu tivesse simplesmente conhecido a irmã Nelly, próximo fevereiro estou completando 31 anos de lua de mel, viu, meus irmãos? Eu não sei se para vocês, mas para mim a minha vida conjugal é uma lua de mel, viu? Constantemente, viu? Eu não sei para você como é que está a sua vida do matrimônio seu, não sei como está, mas eu quero te dizer, testemunhando aquilo que eu vivo dia após dia, para a glória de Deus. Se eu tivesse simplesmente chamado a irmã dela, ela é bem jovem, essa semana eu estava mostrando a foto do nosso noivado ainda, para algumas pessoas, recebi uma fotinha de alguém lá do estado do Mato Grosso, me mandou, e eu tive o prazer de ver eu cabeludo ainda, irmãos, ver eu bem magrinho, viu, Lucas? Eu estava mostrando. Mas se eu tivesse chamado a irmã Nélia, bem jovem, ele chamado simplesmente para um jantar, não seria o suficiente, meus irmãos. Se eu chamasse ela e os pais dela simplesmente para fazer uma viagem comigo, quem sabe de 15 dias, um mês de viagem, não seria o suficiente. Eu precisei, irmãos, me apresentar diante do pastor, e o pastor impetrar a bênção.
e dizer essas palavras: eu declaro marido e mulher, eu declaro uma só carne, eu declaro uma só carne, eu declaro uma família. Eu precisei trazer ela mais próximo de mim, meus irmãos. Eu precisei, na verdade, deitar na mesma cama que ela, viver debaixo do mesmo telhado que ela, ser pai dos mesmos filhos que ela foi mãe. Eu precisei ter uma aliança maior com a irmã Nelly. Assim é a vida cristã. Não basta você abrir a boca e dizer: eu sou crente, eu sou cristão, se você não tem. Se você não chamou ele para perto de você, na oração, no jejum, na consagração, na meditação na palavra. Orar, irmãos, leva você a ter intimidade com Deus. A oração leva você a ter intimidade com Deus. Intimidade que a gente tem com um amigo se nós não falamos com ele. Que intimidade que eu tenho com um filho se eu não tenho diálogo com ele. Assim é a vida cristã. Você precisa ter intimidade com o nosso Deus, dobrar o joelho, buscar a presença dEle todos os dias. Quando você acorda, ao amanhecer, você busca a presença dEle. Lê um versículo da Bíblia Sagrada, nem que for um apenas, mas leva aquele versículo no coração para o dia todo. Para o dia todo, você está no trânsito, de repente você está lembrando do versículo. Você está no trabalho e está lembrando do versículo. Isso vai fazer uma diferença na sua vida espiritual. O que identifica você como verdadeiro cristão, ser um cristão verdadeiro, irmãos, é muito profundo. Algo importante que eu quero passar para a igreja nos dias atuais. Quantas pessoas que levantou a mão um dia, falou: eu quero ser cristão, eu quero ser crente, mas ainda não aprendeu ainda que a vida cristã, irmãos, é abrir mão do eu para viver os projetos de Cristo na terra. Oh, glória! A palavra de Deus nos fala lá em Mateus capítulo 22, no verso 37 a 39. Olha o que a palavra de Deus nos ensina: amor a Deus e ao próximo. Ser cristão, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa amar a Deus acima da sua esposa, acima dos seus filhos, acima da sua igreja, acima do seu pastor. Você precisa amar a Deus. Eu sempre ensino para o jovem: casa com o homem. A moça casa com o rapaz que verdadeiramente ele ama a Deus. Ele seja fiel a Deus. E vice-versa, o jovem casa com a moça fiel a Deus, que ama a Deus. Porque se ele não ama a Deus, não vai te amar também. Ele não sabe o que é amor ainda. Ele não sabe o que é amor ainda. Não sabe o que é viver em comunhão ainda. Se ele não tem comunhão com Deus, como é que vai ter comunhão contigo? Ele precisa passar por uma escola da comunhão ainda. E a melhor escola é a escola de Deus, meus irmãos. É a melhor escola. Jesus resumiu então os mandamentos em dois principais: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O amor, então, é a marca distintiva do cristão autêntico. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os seus pensamentos. Ele está dizendo para você amar a Deus, então, de todas as formas. Esse é o primeiro mandamento, irmãos. Aí. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo.
Irmãos, se eu pegar um prego, bater no meu dedo, vai doer. Eu não posso pregar um prego no meu vizinho. Eu não posso ferir o meu vizinho, que eu estou ferindo a mim mesmo. Eu não posso ferir as pessoas que estão do meu lado, porque eu estou ferindo a mim mesmo. Precisamos pegar uma escola do amor com Jesus, para verdadeiramente nós temos que, na verdade, irmãos, nos identificar como cristão, e precisamos então amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, olha o que diz a palavra. Aos Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Por quem? Por mim. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, você amar a Deus, você servir a Deus, isso não muda você acerca dos seus projetos. Continue com o seu planejamento de vida, continua. Mas apóstolo Paulo, ele disse aqui: já estou crucificado com Cristo. Ele está dizendo, não tem outro caminho, eu estou aliançado, eu estou juntinho. A mesma cruz que ele carregou pesa nos meus ombros. A responsabilidade que ele teve, eu tenho também. Eu sou uma carta de Deus sobre essa terra. Eu sou verdadeiramente cristão, discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Amar ao próximo, irmão, significa viver em paz com todos, buscando o bem daqueles que estão à sua volta. Buscando o bem de todos. Eu, como pai de 3 filhos, luto para o bem dos meus filhos. Quero que eles cresçam, desenvolvam na sua caminhada. Quantos cristãos, meus irmãos, que aceitaram Jesus, quem sabe na década passada, que se renderam aos pés de Jesus na década passada, mas ainda, irmãos, estão como uma criança, só no leitinho, não consegue crescer, não consegue desenvolver a vida espiritual. Qualquer vento, o vento está vindo lá na Flórida, está vindo um vento para cá, já está balançando todo, eu estou com medo, meu Deus. Você tem que ser como Jesus nos ensinou, ter esperança nele, viver a promessa dele sobre essa terra. Não fique com um pensamento obscuro na sua mente, não. Creia que Deus tem o controle da sua vida. Se você verdadeiramente é um cristão autêntico, você está como a palmeira, ainda que venha a tempestade, você pode até curvar, mas passou a tempestade, você está de pé de novo. Adorando o Senhor Jesus, glorificando o Senhor, aleluia. Quantas pessoas, irmãos, que a vida espiritual dele é como um oioiô, né? Quem já brincou de oioiô aqui? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Uma hora está trabalhando, outra hora está parado. É assim, irmãos. Mas Jesus te convida esta manhã a ser um cristão autêntico, a ser um verdadeiro cristão. Cristão, irmãos, é ter responsabilidade na obra de Deus. Cristão é desejar crescimento de si, é crescimento do irmão que está do seu lado, é frequentar os cultos de ensino, é frequentar a escola dominical, é estar presente nos trabalhos oficiais da igreja, estar envolvido com o reino de Deus aqui na terra, irmão, vai te fazer um bem para a sua alma. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. O cristão, irmãos, ele precisa andar no caminho da obediência. Esse é o segredo, irmãos.
Quantos cristãos, não, eu obedeço, mas só obedeça a Deus. Quantas pessoas, irmãos, que a gente pensa que é um bom crente, mas não tem obediência. Não tem obediência. Obediência aos ensinamentos de Cristo. Um cristão genuíno busca viver conforme os ensinamentos de Jesus, o que inclui praticar o perdão, a misericórdia, humildade, a justiça. Isso se manifesta em seguir os mandamentos e viver uma vida que agrada a Deus. Evangelho de João 14, 21. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Esse é o segredo, irmãos. Seguir os mandamentos do Senhor Jesus. Quantas pessoas, irmãos, que dizem ser cristão, mas não tem firmeza nos seus projetos, nos seus atos. A sua vida, na verdade, ele prega com a boca, mas a sua vida desprega aquilo que é para ser pregado. A vida cristã, irmãos, não só pregamos o Evangelho de Jesus, não só falamos do amor, mas nós vivemos o amor. Não só temos paz, irmãos, mas nós vivemos a paz na nossa vida. Temos que ter a verdadeira paz em nós. Aí você está dando verdadeiramente, olha, um testemunho que verdadeiramente você é um cristão. Aquele que tem os mandamentos e os guarda. Esses são os meus discípulos, seria a palavra certa que Jesus, ele falou ali, vamos supor que é o que me ama. Ele está dizendo, esses são meus discípulos, os meus cristãos. Aleluia. O cristão, irmãos, ele é uma pessoa arrependida. Arrependimento e confissão faz parte da vida do cristão. Lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 32, vale a pena nós lemos. Arrependimento e confissão é reconhecer os próprios pecados. Arrepender-se é pedir perdão a Deus. São passos essenciais para a vida do cristão. A vida cristã é uma jornada constante, de transformação e de buscar a bondade, a santidade de Deus. É algo constante em nós. Não é só no início da minha fé, não. É ato constante na sua vida. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. Jesus lhe disse, irmão, ninguém, eu acho que eu notei errado aqui, ninguém que lança a mão no arado é digno de olhar para trás. Esse é o versículo certo que eu queria citar para os irmãos. Ninguém que lança a mão no arado é digno de ficar. Ah, mas eu tinha uma vida assim, eu tinha uma vida assim, eu tinha uma vida assim. Às vezes quando passa em algum lugar, que está tocando de repente, né? Aquelas músicas da época da Jovem Guarda, vamos ver os mais velhos aí, né? Mexe com tudo se você. A hora que você ouve um sertanejão daquele, meu Deus do céu, o pezinho já, oh, meu Deus do céu, viu? Você ouve olha, passa por aí, vê um countryzinho, já tá com a perninha, olha. Misericórdia, irmãos. A vida cristã não pode ter retrocesso. Andar a olhar para trás, não, disse Jesus. Aquele que olha não é digno do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer que nós olhemos para frente.
O Senhor Jesus, ele foi para o Pai, ele não nos deixou ao léu. Ele deixou aqui o Espírito Santo, dia após dia, para nos animar, para nos mostrar que Ele é conosco, que Ele opera milagre e maravilha a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, na nossa caminhada. Mas não pode ter retrocesso não, meus irmãos. Não pode ficar olhando para as coisas do passado. Quantas pessoas que ele era um contador de piada no passado, aquelas piadas mentirosas, né, irmãos? Ele continua contando do mesmo jeito. É uma pessoa que não muda a sua vida. Não muda a sua forma de falar. Não muda a sua forma de vestir. Não muda. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus foi para o Pai, mas Ele prometeu para nós que deixaria o Espírito Santo conosco. Eu vejo que um cristão, irmãos, ele tem tudo para produzir. O cristão precisa ter frutos do Espírito na sua vida. Você concorda comigo? Diga aleluia. O cristão precisa ter fruto do Espírito. Mateus, ou melhor, Gálatas 5, 22 e 23. Aos Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, vamos ler junto? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Temperança, né? Glória a Deus. Falei esperança, olha só, mistério aí, né? Temperança. Contra estas coisas não há o quê? Lei, irmãos. Esses são os frutos do Espírito. O cristão, para ser um cristão, irmãos, autêntico, ele precisa produzir frutos. Que frutos você está produzindo nos dias atuais? Será que é frutos que levam a inveja? Será que é frutos que levam brigas, discórdia? Esta semana ainda estive conversando com alguém, e alguém me dizendo que tinha uma pessoa na escola, irmãos, sabe, colocando as crianças para brigar entre elas. Chegava na criança e falava assim, ó, tá vendo fulana? Né? Ela não gosta de você, por que você não dá uma surra nela? Por que você não briga com ela? Isso não é obra de Deus. Isso não é obra de Deus. Isso é obra maligna. E por causa disso, ela é uma criança também. Falou para a criança fazer isso, deu um problema sério para ela. A polícia foi lá na casa dela recolher ela. E o pai, né, que tem aquele excesso de amor, não corrige o filho. Né? Ai, meu Deus do céu, minha filha está sendo presa, minha filha está sendo presa. Minha criança está sendo presa. Ei, tem palavras, irmão, que nós temos que ensinar para nossas crianças. Não vai ser o pastor que vai ensinar isso, não vai ser os nossos obreiros aqui que vai ensinar isso, não. Isso é a mãe do pai. Repreender. Criança, palavra assim você não se fala. Não se fala. A criança vai fechar a cara na hora, vai derramar uma lágrima, mas você precisa ser firme, irmãos. A nossa geração tem uma fama aí, irmão, que nós não sabemos criar filhos. Com exceções, né? Com exceções. Tem pessoas, irmãos, tem crente, tem cristão, que eu tiro o chapéu para... Eu tiro o cabelo da cabeça, irmão, porque, olha, vejo que são pessoas autênticas, viu? Para ensinar filhos. Os filhos são trabalhadores, filhos não dá trabalho. Os filhos aprendem a respeitar os mais velhos. Filho não fica com palavra torpe na boca por aí, não. Por quê? Mamãe e papai ensinou que isso não se fala. Agora, a criança na escola, incentivando a outras crianças a brigar. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que o fruto do Espírito é para a igreja, é para nós, é para o cristão. Fala a verdade. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno, irmãos. É procedência maligna. Quantas pessoas, irmãos, que é crente há quanto tempo, mas ainda, irmãos, só uma mentirinha santa. Existe mentirinha santa, irmão?
Só uma mentirinha, só, não tem problema. Depois eu falo que é mentira. Depois eu falo que é brincadeira. Nem por brincadeira brinca com as obras do inimigo. Nem por brincadeira. Mateus 5,37. Olha só o que diz a palavra de Deus para nós. Está aí. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência do mal. O inimigo, irmão, que ensinou as coisas maus, começou com Eva, lá no jardim. Deus falou, não coma. O inimigo, coma, participa, não tem problema não. Você vai ser semelhante, né, ao Altíssimo. Vai ser semelhante. Nós temos, meus irmãos, ser firme nos dias atuais. Nós somos a geração, irmãos, que nos dias atuais mais aprendeu a desobedecer os pais, mais desobedece a Deus. A geração, irmãos, que menos, na verdade, ler a Bíblia Sagrada. Irmãos. A geração que menos folha a Bíblia Sagrada. Ah, não, eu tenho um iPhone. Irmãos, ler a Bíblia Sagrada no iPhone eu já não gosto de ler mesmo, porque constantemente chega uma mensagem de um, mensagem de outro. Olha, e o Google, o YouTube, outros aplicativos ali, ó, eles são treinados a mudar a sua visão. Está mandando, né? Manda daqui, manda dali, manda. Às vezes você está só mudando a página para cima, clicou em cima de alguma coisa que não era para ter clicado. Fala, meu Deus. Aí para você voltar naquele mesmo assunto ali, dá trabalho. Dá trabalho. Eu sou daquela geração, irmãos, que ainda gosto dessa aqui, indico essa aqui, os discípulos, os novos crentes, por exemplo, os últimos que tiveram a classe do discipulado, eu falo para eles, carrega a sua Bíblia, traga a Bíblia Sagrada para a igreja, leia a Bíblia Sagrada em casa. Não deixa, irmãos, como é que fala aí, os influentes do YouTube, como é que é os influenciadores, educar os seus filhos, educar você. Não! A melhor educação, irmão, está aqui ainda para nós, como cristão. Passaram-se mais de 2000 anos, meus irmãos, mas ainda continua, irmãos, a melhor para nós. Continua sendo a melhor para os teus filhos, a melhor para a igreja. Essa vai ser a melhor que vai identificar você como verdadeiro cristão. Conversa a linguagem bíblica, meus irmãos. Tem gente que você vai conversar com ele e não conversa a linguagem bíblica, né? Fala uns palavrão assim que não faz parte do mundo dos dias atuais, mas não faz parte do... Né? Você já vê, até os influentes que estão aí na internet, né? Ele é crente, a gente olha assim, aparentemente é crente, mas vai citar uma palavra, ele está dizendo aquela palavrinha, caralho, não sei o que lá, não sei o que lá. É tanta coisa, irmãos, né? São palavras que não merecem nem a gente estar dizendo aqui, mas é umas palavras mais ou menos assim. Né? Para ele é normal aquilo ali. Né? Espera aí. Que tipo de cristão nós somos? Nós temos que identificar com Cristo. Nós temos que ser, irmão, verdadeiros cristãos. Uma coisa interessante, já estou partindo aqui para nós encerrarmos já. O verdadeiro cristão, irmão, ele tem comunhão com Deus. Ele tem comunhão com Deus. Ele tem comunhão com os irmãos. Manter uma vida de oração, de leitura da Bíblia e participação na comunidade da fé são práticas que fortalecem o relacionamento com Deus e com os outros cristãos. Faz parte. Precisamos. Porque se nós, irmãos, praticarmos esta comunhão com Deus, praticar esta comunhão com os irmãos aqui, irmãos, um fortalece o outro. Não é um ser melhor do que o outro, não. Aqui não tem pregador grande e não tem pregador pequeno.
Quando o Espírito Santo, irmãos, enche a pessoa, aquela irmã simplesinha, irmão, que até para dar um glória a Deus lá atrás, irmão, tinha dificuldade. Deus usa ela com autoridade e com poder e entrega mensagens para a igreja. E é uma bênção. A comunhão, irmãos, abre porta para nós. A comunhão abre porta no céu. Abre porta, irmãos, na vida também horizontal. A comunhão faz obras grandes na nossa vida que nós não imaginamos. Quantas pessoas, irmãos, ele não é crente. Já me ligaram pessoa do Brasil, falou, pastor, eu estou indo para os Estados Unidos. Ele não é crente. Não é crente. Viciado em cachaça. Né? Viciado em tudo aquilo que não é bom para a vida cristã. Mas ele fala, eu quero ir aí, eu quero ir na igreja aí, que na igreja eu vou conhecer os irmãos aí, e os irmãos vão me ajudar. Eu quero ir na igreja, eu quero ir na sua igreja aí. Então ele sabe, irmãos, que a comunhão faz bem. Ele está vindo aqui, não é realmente para ser um verdadeiro cristão, mas ele está vindo aqui para um benefício particular. Eu vou aí, que eu sei que nos Estados Unidos, olha, as irmãs ajudam, os irmãos ajudam, faz isso, faz mais aquilo. A maior ajuda, irmãos, que eu ofereço ao planeta Terra nos dias atuais, irmãos, não é com o meu dinheiro. Não é simplesmente, irmãos, com a minha vida, com a minha família. Mas a maior ajuda que eu dou para a sua família é você manter uma comunhão com Cristo. É você manter uma comunhão com Cristo. É você pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a maior ação social no planeta Terra. É pregar o Evangelho e as pessoas se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa é a maior ação social do planeta Terra. Eu vejo, meus irmãos, eu passei esses dias aqui na sede da ONU, aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York. Eu vi aquele prédio muito grande, com centenas de bandeiras ali. Né? Quem já passou lá, de repente, está vendo o que eu estou dizendo. Uma grande instituição na Terra, irmãos. Mas eu estava analisando. Os seus membros estão espalhados no mundo inteiro. Está lá na África do Sul, está lá no Oriente Médio, está lá na Europa, está lá na Ásia, na América do Sul. Os seus membros estão todos espalhados. Por isso que eles não têm um consenso. Não conseguem solucionar os problemas do mundo. Quem não conhece a ONU é responsável pela paz mundial. Mas os seus membros estão todos espalhados. Assim é uma igreja, irmãos. Se os membros estão todos espalhados, cada um cuidando daquilo que é bom para ele, nós não vamos conseguir resolver os problemas da vida espirituais nos dias atuais. Quantas pessoas, irmãos, um probleminha tão pequeno domina aquela pessoa, irmãos, parece que colocou no seu pescoço, irmãos, uma corda, olha, só falta só puxar para a forca. Um probleminha desse tamanhozinho, tão pequeno. Mas sabe por quê? Está faltando comunhão. Está faltando viver o verdadeiro evangelho. Está faltando ser aquilo que Jesus te ensinou. Viver o verdadeiro amor. Para nós encerrarmos aqui. O verdadeiro cristão, meus irmãos, o que faz de você um verdadeiro cristão é quando você testemunha. Testemunha do Evangelho de Cristo. Testemunha da pessoa de Cristo. Testemunha o que Deus tem feito na sua vida. Quem você era, quem você é hoje. Quantas pessoas, irmãos, que ele não conseguiu mudar de vida. A palavra de Deus nos fala que nova criatura é aquele que está em Cristo Jesus. Nova. Tem gente que não dá para testemunhar disso, dizer que é nova.
Porque para ele não houve mudança. Como diz, ele entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. Ele anda com os crentes, carrega a Bíblia, mas não vive uma vida cristã autêntica. E precisamos, meus irmãos, ser testemunha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falar da grandeza de Deus na minha vida, irmãos. Falar da grandeza de Deus nas minhas ações, irmãos. Já pela misericórdia do Senhor, teve pessoas, teve família que mudou a sua história. Eu quero servir o mesmo Deus que tu serve. Eu quero ser o que você alcançou sobre essa terra. Você pode pensar, pastor Sérgio tem muito dinheiro. Irmãos, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tudo aquilo que precisa sobre essa terra para viver. Graças a Deus, Deus me deu saúde. Deus me deu uma família, irmãos, abençoada. Meus filhos, uma esposa abençoada. Quantas vezes durante a semana, às vezes eu recebo alguns telefonemas, alguém dizendo assim, pastor, eu quero separar. Pastor, tem alguém querendo separar. Eu falo, mas é crente? É crente, pastor. É crente. Crente não separa. Crente ora. Eu não sei para quem que eu estou falando essa verdade, mas o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Vai orar você e a sua esposa. Vocês eram romance. Vocês fizeram uma aliança. Cristão não separa. Cristão ora a Deus. Para Deus, o Espírito Santo, dar solução nas dificuldades que vocês estão tendo. Aí vocês vão identificar como verdadeiro cristão. Um cristão verdadeiro, irmão, sente o desejo de compartilhar a mensagem do Evangelho de Cristo com os outros, testemunhando sobre Cristo, fez em sua vida, vivendo de forma que reflete a luz de Cristo neste mundo. Nós aconselhamos, irmãos, mas nós não temos como abrir, de repente, a mente, colocar uma pedra mágica lá dentro e falar, a partir de agora você está, transformado. Mas eu te aconselho, seja um cristão autêntico, seja um cristão verdadeiro. O que caracteriza você como cristão? O que precisa fazer? O que precisa acontecer na sua vida? Jesus morrer de novo lá na cruz do Calvário? Crucificarem Jesus de novo? Ser um cristão, irmãos, portanto, é um processo contínuo de crescimento espiritual e de transformação, centrado em Cristo, na obediência da sua palavra e no amor ao próximo. Aí vai fazer você de um cristão autêntico. Desejo que todos que aqui se encontram, coloque essa palavra no coração, vai meditando para casa durante a semana, e de vez em quando faz a pergunta para você mesmo. Será que eu estou sendo um cristão autêntico? Será que estou sendo aquilo que Jesus deseja que eu sou sobre essa terra? Será que estou sendo? Ou está sendo só de boca? Eu convido você neste momento a ficar em pé. Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Jesus é o maior interessado, irmãos, do projeto dele na nossa vida. Jesus é o maior interessado em mim, o maior interessado em você. Jesus é o maior interessado na sua família. Jesus quer fazer por você, irmão, aquilo que ninguém pode fazer sobre essa terra, a não ser Ele. Eu quero orar por você e a sua família neste momento.